Boa noite, sejam bem-vindos a mais um encontro para os estudos dos livros de Manuel Filomeno de Miranda, psicografado por Divaldo Franco. Hoje nós estamos começando a estudar o livro Tramas do Destino. É o terceiro livro da série de obsessão, sobre obsessão, né? Do Miranda, psicografado pelo Divaldo. Nós somos um grupo de estudantes da doutrina espírita, e estamos aqui para refletir, na verdade, a gente fica refletindo juntos sobre os ensinamentos desses livros. Queremos agradecer, então, aqui a participação de todos que estão aqui conosco, ao vivo, e também aqueles que assistem depois pelo canal do YouTube Leitura de Livros Espíritas. Toda terça-feira o vídeo é publicado após as 21 horas. Peço agora que todos desliguem seus microfones para que possamos fazer a nossa oração inicial, pedindo que a paz de Jesus esteja conosco. Vamos elevar nossos pensamentos na direção do Pai Celeste nosso irmão, e de nosso irmão maior. Mestre Jesus, rogamos seu amparo para os propósitos de bem servir. Estamos aqui reunidos para mais um encontro de estudos sobre a doutrina espírita e o seu Evangelho. Que o Senhor nos conduza para a realização dessa tarefa, que possamos estar receptivos às inspirações dos teus mensageiros e que os ensinamentos desse livro possam iluminar nossos caminhos, facilitando assim a nossa evolução. Pedimos então, Senhor, a sua proteção e auxílio para iniciarmos as atividades da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Então, vamos lá passar para compartilhar a introdução. Vou dar uma agarradinha aí, né? Vou diminuir aqui. Então, vamos. Vocês sabem, né, que eu faço um resumo do texto, né? Tiro aquelas palavras difíceis e coloco umas que a gente entenda melhor, e nós vamos começar com a primeira. Ele faz uma introdução, depois ele faz uma outra, na verdade, outra introdução. Então, vamos começar dizendo, né, que o Miranda começa dizendo: muito difícil compreender as tramas do destino do ponto de vista da unicidade das existências. Examinada apenas uma vida, não se dispõe de dados para explicar a justiça divina, em se considerando a pluralidade dos sucessos felizes e desgraçados que gravitam em torno dos homens. De um só golpe, é impossível tentar abranger o campo de ação e as ocorrências num todo fixo e completo, no qual o homem seja uma peça impulsionada por um determinismo cego ou alguém cujo livre-arbítrio dispõe de uma clarividência muito especial para realizar tudo numa só vida, acertando e sublimando-se, equivocando-se e reabilitando-se. As conceituações da predestinação pela graça, das concessões pelo ingresso no paraíso e das punições infernais encontram-se ultrapassadas, mesmo no seio de algumas das religiões que as prescreviam. Por outro lado, negando-se o autor divino da criação, ou seja, a pessoa dizendo que não existe Deus, né? E a vida sendo relegada ao caos, porque quando não tem Deus, então tudo é um caos, é tudo por acaso. E isso não basta para explicar os porquês inteligentes que a todos assomam e dominam, diante das incontáveis aquisições do espírito humano, aturdido em face das inquestionáveis provas da sobrevivência do ser e da comunicabilidade do princípio intelectual depois do túmulo. Então, tem várias provas, né, que existe espírito e que eles se comunicam conosco. Então, aí o Miranda fala que as modernas doutrinas, ele está falando em 1975, ou seja, gente, quase 50 anos atrás. Então, ele vai falar dessas doutrinas modernas, da parapsicologia e da psicobiofísica e outras ciências experimentais que tentam colocar substitutos materialistas no lugar do espírito, sem êxito. Então, eu fui procurar saber o que significa parapsicologia direitinho. O termo foi criado em 1889 por Max Dessoir e adotado na década de 1930 por Joseph Heine, deve ser o sobrenome dele mais conhecido aí, para substituir os termos metapsíquica e pesquisa psíquica. A parapsicologia é o ramo que se dedica à análise dos fenômenos paranormais. O seu âmbito de estudo abarca aquilo que não consegue ser explicado pela psicologia nem pelas restantes ciências tradicionais. E a psicobiofísica, que seja mais, né, mais desconhecido,
É a ciência que tem por objetivo o conhecimento das relações existentes entre os fenômenos psíquicos, biológicos, seriam vitais, e físicos, tendo por centro o homem. Então, ela pretende estudar sobre critérios rigorosamente científicos, as faculdades extrasensoriais, especialmente a telepatia e a clarividência, incluindo suas implicações no comportamento do homem. Promover a pesquisa das formas insólitas de energia que se manifestam no homem, quer oriundas dele mesmo, quer oriundas de fontes que lhe são estranhas. Investigar nos vastos domínios do inconsciente até onde se entende as fronteiras da personalidade humana, entre outros estudos, que aí eu tinha mais outras colocações lá, eu coloquei um resuminho. Bom, seguindo o texto que o Miranda fala, então ele vai continuar dizendo que a temerária reação contra o espírito, ou seja, eles não querem saber de espírito, têm medo, né? Que é a entidade inteligente que preexiste ao corpo e lhe sucede após a morte, vivendo com ou sem a aparelhagem somática, essa reação lentamente vai sendo vencida, embora a cautelosa posição assumida pelos pesquisadores científicos e estudiosos da atualidade. Eles não querem, nunca querem assumir, mesmo está colocando 50 anos atrás, você vê que passaram 50 anos e nós estamos aqui quase que patinando com várias pesquisas já existentes e eles não querem assumir, né? A ciência não fica assumindo que existe o espírito, que tudo isso que a gente vai estudar aqui pode acontecer. Isso aí está falando que é da atualidade, mas até hoje, né? 50 anos depois. Os modernos parapsicólogos e psicobiofísicos, com algumas exceções, adotam intolerantes posições de execração contra a fé, numa reação injustificável. Asseveram ainda que não tem provas concludentes, definitivas, da sobrevivência do espírito ao túmulo, nem documentação alguma que consiga provar a existência da alma. Então, aí eu trago aqui também uma observação que eu fiz até num estudo que eu já, na casa Francisco de Paula, que a gente parava a pensar, e a pessoa fala, ninguém voltou para contar. Bom, mas se o pessoal que é cristão, né, que tem baseado, né, em Jesus, mas Jesus voltou e comprovou a sobrevivência do espírito, comprovou a individualidade do espírito fora do corpo e falou da imortalidade do espírito. Em João 17, capítulo 17, versículo 1 a 2, ele fala: glorifica teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti, assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhes deste. Então, Jesus também falou em vida eterna, ou seja, imortalidade. Então, voltou para contar. Então, o pessoal que não acredita que. Aí fala, mas é Jesus, aí também confunde, né? Mistura Jesus com Deus, que tem umas doutrinas, aí, umas crenças que misturam, então fica assim, realmente fica difícil. Mas, parando para pensar, já voltou para contar, né? Então, voltando aqui o texto do Miranda, a imortalidade, no entanto, triunfa sobre os seus negadores. A pessoa morre e vê que não tem jeito, né? Morreu o corpo só e aí ela triunfa. Pode negar à vontade, só vai saber mesmo depois que sair do corpo. As enfermidades da mente sucedem-se avassaladoras na razão direta em que os métodos psiquiátricos, psicanalíticos e psicológicos se aprimoram, incapazes de deter a grande avalanche dos distônicos, dos esquizoides, dos neuróticos, dos psicóticos, e aí todos aqueles termos que eles usavam antigamente para as pessoas que estão em desequilíbrio, né? No caso, que hoje em dia se chama transtorno emocional, transtorno psicológico, usam mais o termo transtorno, né? Saturado do tecnicismo, o homem cético arroja-se na busca das emoções fortes e ressuscita cultos demoníacos, missas negras, ansioso pelo sobrenatural, pelo fantástico. Eu acho que ele comenta isso aqui nessa época de 75, dos anos 70, porque aconteceram alguns episódios mostrando pessoas. Aí ele comenta, tu vê, as orgias de sangue, sexo e droga fazem-no recuar às origens do primitivismo, revelando a falência das conquistas extrínsecas e o malogro da ética, dissociada das aspirações legítimas, que seriam a gente, né, evoluir o espírito. Então, eu acho que ele comenta isso por causa daquela época, né, que aconteceram alguns episódios dessas de cultos, missa negra e tudo. Também tinha escrito Sabá aí, mas é por isso, eu acho. As soluções superficiais e apressadas
não resolve as questões complexas de profundidade, atenuando na superfície os efeitos, sem remover nas causas as legítimas raízes em que se fixam os males contínuos. Ele mexe nos efeitos, mas a causa mesmo continua. O homem moderno se encontra aturdido. Adicionando-se a essas inquietantes injunções, que já existe, né, todo esse tumulto aí no nosso mundo moderno, surgem as parasitoses espirituais, que os acadêmicos insistem em ignorar, teimando desconsiderá-las. E é aí que a medicina ainda, né, perde muito, porque se considerasse isso, teria muito mais episódios de cura. Né? Entretanto, nas células espíritas, onde vibram as harmonias do Consolador prometido por Jesus, reaparece a terapêutica do Evangelho, através de técnicas especiais com que se libertam perseguidos e perseguidores, facultando-se-lhes a saúde íntima e a paz. Nas suas nobres tarefas de obsessão, no centro espírita, né, defrontam-se os dois mundos em litígio, o espiritual e o físico, de cujos painéis se pode apreender, nas causas reais, a lógica dos efeitos que geram e produzem as tramas dos destinos, que é o nome do livro, né? Mediante o conhecimento da reencarnação, da pluralidade das existências planetárias, pode-se formar o quadro esclarecedor para se entender as ocorrências. Então, é isso que ele falou no começo, né? Que como é que a pessoa consegue entender a vida se ela não consegue acreditar, né? Consegue entender que existe a reencarnação, pluralidade de existência. Então, fica aquele mundo sem sentido, né? Todas as ocorrências, eles acham que. Ah, e por isso que muita gente acaba se tornando um cético. Né? O homem não experimenta uma única vida terrestre. A Terra é seu berço e sua escola, onde evolui, demandando mais altas aquisições espirituais. Suas experiências, exitosas ou mal-sucedidas, produzem a engrenagem que se movimentará no futuro. A cada ação corresponde uma reação equivalente, não sendo a morte mais do que uma transferência de posição vibratória, a vida mantém sua interação e harmonia nas diversas situações no corpo físico e fora dele, sem qualquer interrupção ou defasagem perturbante. Então, saindo de uma posição vibratória para outra, não existe interrupção e a vida tá na interação. Então, continua, né? A vida continua, como a gente fala. Muitos dos problemas graves do contingente da saúde física e mental que a medicina depara a cada momento têm suas raízes no pretérito espiritual do paciente. Seus erros e suas aquisições fazem-se os agentes da sua paz ou da sua perturbação. Errou, tem perturbação. Acertou, aquisição de virtude, já tem a paz. Então, reencarnando, cada um com a sua soma das experiências próprias, né? Diferentes são as situações pessoais, vinculados aos desafetos de que se desejaram livrar, eles voltam, a gente vai, está querendo se livrar, não existe, volta todo mundo amarrado na outra existência, mas que não se liberaram, padecem as injunções e influências maléficas. Então, nós temos aquela experiência, aí fica lá, eu vou, então faço alguma maldade para alguém e volto de novo, e aí padecendo injunção e obsessão, né? Que é a influência maléfica. Auto-obsessões, obsessões, subjugações, são capítulos que merecem da patologia médica um estudo à base dos postulados do Espiritismo. A reencarnação é a chave para a explicação dos seus enigmas. Ao lado das terapêuticas valiosas, ora aplicadas nos abscessos de vário porte, impõem-se os recursos valiosos e salutares da fluidoterapia e das expressivas contribuições doutrinárias da terceira revelação, que traz de volta os insuperáveis métodos evangélicos de Jesus, o divino médico de todos nós. O amor e a prece, o perdão e a caridade, a tolerância e a confiança, a fé e a esperança são insubstituíveis valores de higiene mental, de psicoterapia, de laborterapia, que se fazem de urgência para neutralizar as ondas crescentes de ódio e de revolta, de vingança, da mágoa, intolerância e da suspeita,
da descrença, da desesperança, que irrompem e se instalam no homem. A doutrina espírita dispõe de valiosos tesouros para a aquisição da felicidade na Terra e depois da desencarnação. Conhecê-la e praticar-lhe os ensinos representa um acréscimo ditoso para aqueles que aspiram a melhores dias, anelam por paz e laboram no bem. Suplicando ao Senhor dos Espíritos que nos guarde, sou o servidor dedicado, Manuel Filomeno de Miranda, Salvador, 8 de agosto de 1975. Então, aqui a gente está reforçando, Miranda está reforçando que conhecer a doutrina espírita e praticar-lhe os ensinos é um acréscimo ditoso para a nossa vida. Aí a gente tem toda, que a gente sempre comenta que nós estamos tendo um conhecimento que vai nos ajudar passar a existência com muito menos sofrimento, com muito mais aceitação de tudo, porque nós temos a explicação da maioria das coisas, então nós podemos seguir em frente sempre com fé, confiança, né? Aqui mais importa mesmo é a confiança. Não vou parar aqui agora para a gente comentar, porque eu vou começar um pouquinho já pelo tal englimine, que é uma expressão, diz que é uma expressão da área jurídica, que fala são as questões preliminares. Bom, aí o Miranda continua dizendo que mergulham diariamente na roupagem carnal espíritos felizes que se esquecem dos gozos que podem fruir, objetivando, através do amor, alçarem as regiões da aventura os antigos companheiros que, por teimosia, equívoco ou rebeldia, naufragaram nas experiências da evolução, detendo-se em lamentáveis estados de perturbação. Enxameiam por toda parte regiões de sombra e agonia, cujas paisagens desertas e doentias mais envenenam os que ali se detêm, graças à exteriorização miasmática de seus pensamentos em desalinho e das suas personalidades enfermas. Então, o que é essa exteriorização miasmática? Essa forma até uma matéria, né, que vai exteriorizando os pensamentos, forma os pensamentos que a gente chama, né? Que pensamento em desalinho. Então, nesses locais, só tem esses pensamentos desequilibrados e as personalidades enfermas irradiando. Então, por isso se transforma em regiões de sombra e agonia. E quem fica lá não tem como ficar se melhorando, né, envolvido nessa vibração se ele não tiver uma ajuda, né? Agora, colocaram uma observação ali que, em relação essa história do pensamento, né? Que primeiro a gente lembrar que o pensamento ele se exterioriza através dos veículos da mente, que é atributo do espírito. Então, não é o cérebro que cria o pensamento. O pensamento ele é criado pela mente e a mente está no espírito. Por isso que a gente fala, mas a pessoa perde a memória. Realmente, se você cortar a área do cérebro, você vai ter prejuízo na sua memória. Mas o pensamento, ele é do espírito. E ele está na mente. E a mente está no espírito. Né? Também, no caso do perispírito. E aí, a Joana de Anjos falou essa frase numa psicografia em novembro de 2013. Agora eu quero passar aqui para esse anexo, para a gente poder acompanhar o texto, que é um anexo do livro da Joana, tá? Que vai complementar sobre o pensamento. Depois nós vamos refletir juntos aí, comentar. O livro chama Tesouros Libertadores, capítulo 14, da Joana Codivaldo, O Pensamento. E a gente já falou várias vezes sobre isso, mas é legal que ela vai agora trazer uma sequência de confirmações. Os pensamentos negativos prejudicam e produzem ressonância perniciosa em nós mesmos e nas pessoas a quem são dirigidos. Por outro lado, os pensamentos positivos se hospedam no coração, recebendo influxos mentais bons e revigorantes. Muitos distúrbios de comportamento psicológico são provenientes de sintonias carregadas de sentimentos inferiores, cujas descargas de efeitos danosos têm origem em seres inferiores de baixas vibrações espirituais. Então, atenção no que ela fala aqui, que a gente às vezes está com o pensamento carregado, um sentimento inferior, mas ele tem origem em seres inferiores que estão perto de nós, com baixas vibrações espirituais. E a gente não está entendendo por que está se sentindo assim, porque está pensando daquele jeito. E aí, realmente, quanto mais a pessoa vai ampliando a consciência, né, e vai
você vai se sensibilizando, você vai captar mais fácil. E os pensamentos estão direto, né? Tanto que ao nosso redor, até na psicosfera da Terra, tudo isso já é colocado sempre aqui, né? Então, é prestar atenção nisso aí. A Joana recomenda um remédio salutar. O melhor antídoto para esse mal é o envolver-se nas ondas sublimes da oração. Olha que a gente sempre fala aqui, né? Oração a base de tudo na nossa vida. Então, na hora que você se sente esquisito, algum problema, algum pensamento né, fora da caixinha que você está acostumado a se manter na proteção, vai, faz uma oração. Fala lá, não precisa ficar fazendo aquelas orações na mente, sabe? Isso não é só chamar e conversar e por aí vai. Pede um amparo, pede um envolvimento, pede um passe, né? Eu também faço isso, eu peço para o meu mentor me dar um passe. Meu mentor me dá um passe. Fecha os olhos, imagine que eu estou recebendo o passe do meu mentor e aquele monte de luzes caindo sobre mim, aí as vibrações, os bálsamos recaindo e me derramando sobre mim. Aquilo aí eu costumo me acalmar rápido, porque a gente tem que prestar atenção que a gente está envolvido de uma energia que não é boa, não está fazendo bem, né? Então, fazendo isso, você vai se percatar dessa interferência nefasta que percorrem os espaços, direcionados ou não a determinados alvos. Então, pode estar direcionado para a gente aquele pensamento negativo, alguém pode estar fazendo esse direcionamento, mas também está direcionado aí, está no ar, né? Ele está na nossa psicosfera. Se a gente é muito sensível, a gente acaba captando. Basta ver que a gente entra em locais que fala, mas aqui está um ambiente pesado, né? A gente pensa, porque realmente nós estamos sentindo aquela energia. E aí você tem que perceber isso logo e se proteger. Eu falo sempre que tem que se blindar. Faz uma blindagem ao redor de você e se mantém vigiar e orar, né? Vigilante e orando. Joana alerta também para não se responder na mesma faixa de frequência a essas vibrações inferiores, pois o intercâmbio poderá ser destruidor. Aquela história, nunca pagar o mal com o mal. E se você está em vibração inferior, aí começa a fazer as coisas e vai dar tudo errado, você já sai xingando, tropeçando, aí só tem tudo para piorar, né? A gente tem que ver que a gente está numa faixa de frequência, às vezes, que sem querer entrou ali, e aí quanto mais você mais xinga, mais reclama, mais fica ali se sentindo, e até a seguir vai ter um alerta desse no texto, mais reclama e fica se lamentando, isso não vai melhorar. O intercâmbio poderá ser destruído. Já o pensamento positivo e edificante traz energias que nos sustentarão os campos vibratórios, captando energias benéficas nas augustas fontes do amor universal. Então, quando a gente pensa positivo, edificante, a gente se conecta, eu sempre falo aqui, a gente forma um canal, conecta e capta. Você abre um canal, um campo vibratório, que você vai captar essas energias que estão enviando sempre para a gente. É só você fazer a ligação, colocar lá o botãozinho no lugar certo, você já acerta a sintonia. Joana esclarece que quando sentimos emoções de empatia, que causem alegrias espontâneas e sem motivos aparentes, é porque estamos sob a ação de pensamentos bons e saudáveis, procedentes de mentes afetuosas, por simpatia e afabilidade, quer seja de encarnados ou de guias espirituais. Então, daí às vezes a gente se sente assim, né, bem, aí a gente está captando esses pensamentos, porque nós já estamos na sintonia e a gente acaba até se envolvendo com aquela energia. Ela recomenda aproveitá-los, concentrá-los e fixá-los para revitalizar e armazená-los para momentos menos venturosos. A hora que a gente vai tentar captar e guardar aquela energia conosco. A mesma coisa ocorre quando estamos em perturbação mental ou desconforto emocional diante de descargas negativas, em que devemos diluí-las mediante a prece. Leituras agradáveis para devida renovação. Você também está vendo, você está no local, desconforto emocional. Você tem que fazer o quê? Além da oração. Pode pegar leituras, escutar uma rádio, né, com partes do Evangelho, rádios espíritas. Hoje em dia tem várias rádios que tem um aplicativo, é só colocar no telefone, entra no YouTube, escolhe um assunto que você pode se sentir melhor e assiste. Né? E nesse caso, você vai se desligando daquela descarga, daquela perturbação. Mas Joana recomenda orar. Não, peraí. Essas vibrações provêm de desafetos físicos ou espirituais, os quais se comprazem das nossas aflições. Então, às vezes, nós estamos captando essas energias que vêm dos nossos desafios. Mas Joana recomenda orar por eles,
a ter paciência e não guardar qualquer ressentimento. Né? Prestar atenção que muita gente fala, ah, quero me livrar desse obsessor, né? Me tira aqui. E a gente tem, na verdade, são nossos irmãos que estão enfermos e temos que orar por eles, pedindo que sejam levados para locais de auxílio, né? Pedindo que estejam, que recebam a luz e sejam dóceis aos conselhos dos bons espíritos. E por aí a gente já também já está fazendo a nossa parte. O que a gente tem que fazer sempre é irradiar vibração positiva, que vai fazer o bem. Qualquer momento que você se tocar um pensamento negativo, uma vibração ruim, você troca seu pensamento. Ela vai falar que agora, pensar bem ou mal é resultado de treinamento que se transforma em hábito. Tem que treinar o tempo todo. É só você vigiar o pensamento, percebe que não está bom, troca. E aí você vai treinando, treinando, até que um dia, automaticamente, assim, sai de você, você nem percebe, e quando você vê, você, puxa vida, eu tive essa reação com isso, você fica até feliz, porque você vê, nossa, eu agora estou melhorando, agora não xinguei ali, ou não fiquei maldizendo e lamentando, né, reclamando. Você pensa, começa a perceber que você está tendo esse treinamento, está resultando no hábito. Jesus asseverou com veemência: tudo quanto perdirdes ao Pai orando, ele vos concederá. Certamente, se os seus solitários bênçãos com pensamento impresso, jamais deixará de as receber. A energia mental canalizada pela oração alcança os centros de captação universal e produz-se ligação vigorosa entre o orante e o supremo ouvinte. Nós até já usamos essa frase em um desses estudos nossos. Uma vez eu coloquei ela para falar sobre a oração. Então, agora deixa eu ver se a gente vai voltar aqui para. Depois a gente vai entrar no comentário. Só vou botar os comentários e a gente vai entrar para os nossos comentários, tá? Isso aqui só. O que que é o educar o pensamento? É que a gente, educando o pensamento, a gente pode sintonizar com as energias benéficas, como ela falou, das fontes do amor universal. E prestar atenção nisso. Pensar bem ou mal é resultado de treinamento que se transforma em hábito. Então, educar o pensamento, para que a gente tem que fazer isso? Para que a gente possa um dia estar com o pensamento educado para poder habitar os mundos felizes, onde a psicosfera é de paz e harmonia. Porque só vai entrar no mundo mais evoluído se a gente tiver o pensamento sempre elevado. Então, nós temos que aprender a manifestar a essência divina que habita em nós, todos temos, somos todos uma essência que a gente recebeu, que é a nossa luz, né? E para isso a gente tem que aproveitar também e praticar o autoconhecimento, porque a gente tem que enxergar quais são os pontos que nós devemos educar para modificar nossos pensamentos, nossos atos e palavras. Então, assim, com o autoconhecimento a gente consegue, e aí começa a manifestar essa essência divina, para poder um dia chegar lá e habitar os mundos felizes. Agora a gente vai parar aqui, 8h04 da hora dos nossos comentários, nossas dúvidas, colocar aqui para a gente poder conseguir seguir o texto depois. Vamos lá, está com vocês. Oi, estão me ouvindo? Não, Débora, pode falar. Conseguem me ouvir agora melhor? Tá ótimo, tá bom. Tempo, som. Eu só queria comentar o seguinte, é que fala no início fala da reencarnação, né? E que assim que você foi falando, em várias orações, né, principalmente nas católicas, como o Pai Nosso, o próprio Credo e muitas outras, faz referência à reencarnação. E as pessoas não se atentam para isso. Dá um exemplo aí E, do trechinho que você vê isso. por exemplo, como que é? Por exemplo, no Pai Nosso, assim na terra como no céu, né? E no Credo, como é que é? Também não sei, credo. Você começa a crer, depois Não, vai, aí vai é porque, embora. é porque eu tenho que fazer ele todo, porque se eu pegar só É. trechos, eu não consigo.
Por exemplo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e ressuscitado. Quer dizer, faz referência claramente à reencarnação. Só que eles chamam de ressuscitação, né? Eles chamam de quê? A pessoa está ressuscitando, porque na verdade eles entendem que também o corpo volta, né? Mas aí é que eu te falo, essa história de Jesus. Jesus foi, voltou, Mas eles aí ele não chamavam fala de reencarnação. Como é que eles Nesse caso, chamavam? acho que ele não fala em reencarnação. Aí a Ressurreição. a ressurreição do Senhor, tá? Nesse caso, sim. Mas ela tem razão em várias orações, na prece de Cáritas, nas preces que eu faço para o Bezerra de Menezes. Ele sempre fala na vida futura, ele sempre fala na vida de alcançarem as coisas melhores. Praticamente em todas as orações, a gente pede para ser melhor recebida nos outros mundos, né? No mundo espiritual, né? E depois para voltar, que se a gente tiver que voltar, com certeza a gente vai voltar para tentar nos melhorar e evoluir. Mas o que é mais importante nesse trecho todo é a importância da oração. Você vê que praticamente em todos os parágrafos, todas as explicações que eles deram, que Joana dá nos seus comentários todos, a importância da oração, como a oração ajuda a gente a seguir, a enfrentar as dificuldades e principalmente a ter fé no futuro e coragem para encarar esse futuro. Como a oração é importante na vida da gente, né? Eu acho isso tão interessante, porque é uma coisa que eu não saio de casa sem fazer uma oração, né? E às vezes, até quando meu marido está brigando comigo, e eu paro, ele fala, você não vai falar nada? Não, estou orando para você se acalmar. Aí ele se desarma. E aí, por exemplo, com o filho, com todo mundo que a gente sabe que tá sofrendo, você faz uma oração, e aí depois você está melhor, e quando ele fala que está melhor, você se sente consolada porque você orou também para que aquilo acontecesse, sabe? Eu acho realmente muito importante essa oração, a reencarnação e tudo. Sempre alertando para a oração, né? Você vê que também uma coisa que eu peguei na outra palestra da Ana Teresa Camarmin, que a gente fala sobre a doutrina espírita, que ela nos dá uma base enorme, aí ela fala assim, para você ser espírita, você tem que desistir de ser vítima, que você aprende que tudo que te acontece, é consequência de algo que você tem alguma responsabilidade. Então não adianta querer ser vítima, entendeu? Aí eu achei ótimo que ela é psicóloga, né? E ela colocou isso. Para ser espírita, você tem que desistir dessa história. Vamos lá tratar de assumir, porque tudo, e aí justamente começou falando ali, né? O Miranda coloca isso, tudo que te acontece, você tem responsabilidade. Você tem alguma responsabilidade. Quando a gente começa a sofrer muito, a ver assim, meu Deus, aí eu penso assim, meu Deus, que será que eu fiz para estar passando por isso? E uma coisa que ela colocou também, que ela estava nessa palestra, não me lembro nem qual era o tema, ela falou que o contato com o mal faz com que a gente aprecie as vantagens do bem. E é sempre assim, né? A gente quer falar, mas só vai dar valor quando perder, só vai dar valor quando você. Então você está vendo, está tudo muito confuso. Aí você vê um lugar que está. Aí você dá valor àquele lugar, que está tranquilo, mas você sempre tem que ter aquela. Como é que fala? Uma coisa que é oposta a outra. Dá aquela você vê o mal e o bem. Então, assim, no sentido de você vai entender que esse contato com o mal faz com que você aprecie as vantagens do bem, e você vai querer sempre o bem. Né? Por isso que nós estamos falando da situação hoje em dia. Está um mal, então você está numa situação tão grande que ninguém quer mais o mal, todo mundo está começando a impulsionar, todo mundo querer o bem. E isso ajuda na vibração também, né? Da psicosfera do planeta todo. Então, é assim, essas colocações que eu peguei na palestra, vou bem comentar isso lá. É, não, também aqui ele coloca esse comecinho, fala que a pessoa, quem nega, né? Quem nega Deus e essa história de não ter espírito, né? Como é que consegue viver, né, gente? Pelo amor de Deus, a pessoa que tem essa vida pensando que é tudo assim, aí entra nessa história de ter que aproveitar a vida, soluções superficiais e apressadas, que não resolve nada,
né? A pessoa fica, e aí começa a se instalar mais ainda as parasitóides, as obsessões. Então, é por isso que os centros espíritas vão ter essas tarefas de desobsessão, né? A gente aqui vai ter tempo, sim, vai ter sempre vinculado esses desafetos, pode não ter nenhum inimigo do passado, mas a tua sintonia vai te fazer a ligação com esses espíritos que realmente estão ali desequilibrados. Então, tomar cuidado. E aí a gente coloca sempre as coisas que uma coisa que a gente presta atenção, Miranda reforça toda hora: o amor, a prece, o perdão, a caridade, a tolerância, a confiança, a fé e a esperança. Essas palavras aqui são o que tem o norte da nossa vida. Tudo que você parar, assim, ou que você pode usar um ou pode usar o outro, assim, hoje não é o perdão, mas daqui a pouco eu faço a oração. Essas palavras têm que estar na nossa mão. A gente usou umas palavrinhas para terminar o capítulo do outro livro, lembra? Que tinha a prece, tinha o perdão, e, se não me engano, tinha a caridade. E assim, isso tem que ser a base da nossa vida. São essas palavras, esses sentimentos, essas emoções aí que a gente, na verdade, esses sentimentos, essas virtudes que a gente tem que carregar. E a doutrina espírita, como acabei de falar agora, né, que ela conhecer e praticar os ensinos. É um acréscimo de todos. Então, nós temos que praticar os ensinos, senão não adianta nada conhecer e ficar só conhecendo, né? Vamos agora comentar sobre essas regiões de sombra. Alguém quer falar mais alguma coisa? Que agora vai entrar no outro. Eu queria. Tá me ouvindo? Estamos vendo. Eu queria que, se der para você dar uma aprofundada no que eu falo aqui, me vem na cabeça, né? Pensamentos positivos, eu acho que é fé, né? Fé. Fé em Deus, fé na evolução, fé no progresso. Pensamento negativo. Hoje eu tive com um paciente que eu vi pela primeira vez, 44 anos, deprimido, e ele me falou de tentativas de suicídio, que é um pensamento extremamente forte, negativo. Se eu não for pensar em mais influências, não é? Claro que a pessoa não é espírita, nem a gente entrou por esse caminho, nem entramos pela fé, nada disso, porque eu tive de ter o maior respeito pela dificuldade dele. Como é Sim. que a gente pode aprofundar um pouquinho isso, né? Ele nas tentativas, ele desistia, mas ele ainda está bastante infeliz, embora tenha família, tenha trabalho. É que a gente pode aprofundar um pouquinho isso, pensando numa pessoa não espírita. O que você pode ajudar aí? Bom, de primeiro, o pensamento positivo que você está falando não é só a fé. Tudo que é do otimismo é um pensamento positivo. Então a pessoa está desanimada, aí você começa, vai dar tudo certo, vamos ter. Não é só a fé, porque a fé parece uma coisa religiosa, como você mesmo está colocando. Na verdade, a fé não é nada disso. A fé é confiança. A pessoa que tem fé, ela tem confiança. Não é uma fé religiosa. Também existe isso, a fé religiosa, né? Então, assim, pensamento positivo é lidar, como nós colocamos aqui, né? É lidar com otimismo, tudo na vida. Então, você tá. Aí, como é que você vai estar sempre otimista? Porque você tem confiança. Você tem certeza. Quer dizer, aí nós vamos entrar no lado da fé. Tem certeza que Jesus está no leme, que vai dar tudo certo, porque tem uma proteção divina. E isso já é o que segura muitas pessoas. Quem não tem uma crença religiosa qualquer, de cara já não se acha que essas coisas não existem. Fica difícil. Os pensamentos negativos são os pensamentos pessimistas. Vai dar tudo errado, eu já tô, né, minha vida já está ruim, já tudo que eu fizer não vai acontecer, não tem solução, e aí a pessoa começa a cair nessa vibração, que com certeza está envolvido com vários irmãos juntos. Esses irmãos estão no ouvido da pessoa, né? A vida não vale nada, né? Vai, se mata, e a gente sabe que tem as opções, tem os inimigos do passado que querem que ele se mate. Então, é complicado. Por isso que a gente fala, como é que você vai fazer um tratamento desse? Se a pessoa não vai num centro espírita, porque nas outras crenças, eles não vão trabalhar com esses nossos irmãos que estão do outro lado. Nenhum outro vai fazer isso. Para conseguir trabalhar uma situação dessa, a pessoa tem que trabalhar com o espírito de conversar com ele. É o caso da desobsessão que a gente já viu aí nos dois livros anteriores. Então, é realmente, se aí tem um pessoal, eu te aconselharia a estar sempre colocando essas pessoas em contato com o CVV, porque o CVV ele tem um modo de lidar com, é treinado para isso, inclusive eu também trabalhei alguns meses, quase um ano no CVV, nós temos um treinamento para lidar com as pessoas que estão nessa sintonia, que não tem nada a ver com religião.
é um treinamento de jeito que você vai falar, você vai buscar. A escuta, que é essencial, eles precisam ser ouvidos, e na escuta as pessoas vão, elas mesmas vão escutando, e aí tem a escuta efetiva. As pessoas que atendem o CVV, hoje em dia tem chat, tem até por internet, tem e-mail, tem tudo. Se a pessoa não quiser falar pelo telefone, ela pode falar até pelo WhatsApp, sei lá, como que eu sei que eu tenho esses contatos, é só entrar no site CVV. Então, é a orientação que eu dou, porque é muito difícil a gente conseguir falar com uma pessoa que não entende que ela não morre, o espírito é imortal. Se ela se causar uma ruptura nessa existência, ela vai sofrer, porque ela vai continuar, vai ver que nada vai se resolver, inclusive ainda vai complicar mais ainda. Como é que você vai falar uma coisa dessa com uma pessoa que não tem, né, não tem crença em nada, e já chega as pessoas que já não acreditam em espírito, né, que a vida continua, já é difícil, que já é assim. Então, só aconselho sempre a pessoa lidar com as pessoas especializadas nesse assunto, que seriam as pessoas que atendem pelo CVV, que é Bem legal, no telefone é bem legal. 188. Então, a Uhum. pessoa liga para o 188, ou então entra lá no site e conversa. Tem até uma amiga minha que só trabalha com a parte pelo WhatsApp. Conversa pelo WhatsApp, ou manda e-mail para sair desabafando. É a melhor opção, tá? Porque não adianta. Beleza, Su. Né? A gente não consegue também, se não for pelo nosso. Nós temos aqui a nossa modo de pensar, né? Do resto, tudo tranquilo? Podemos continuar aqui mais um pouquinho? E mais, já entrou a Kátia e a Bia, já entraram, então vamos voltar aqui para o texto. Damas do Destino, continuar o in limine, né? Bom, então aí falamos sobre comentários, agora vamos continuar o texto do Miranda, tá? E aí ele vai falar, que ele estava falando aqui em cima, que ele fala aqui, olha, enxameiam por toda parte regiões de sombra e agonia. O que que é isso? Existem várias regiões de sombra, e a gente vai lembrar que a gente já viu uma dessas até no livro do Bastidores, eu vou colocar para vocês lembrarem, e ele fala, aglutinados em grupos compactos, ou formando comunidades inditosas. Constituem esses locais, regiões de sombra e agonia, né, que ele colocou ali, verdadeiras cidades de dor. Então, são cidades mesmo. A gente sabe que tem a cidade do Justiceiro, tem vários nomes dessas cidades aí. Cidade de dor, que eles chamam, onde esses espíritos expungem os gravames que os marcam, sicários um dos outros, conforme as habilidades e as permissividades que cultivaram pela astúcia ou pela perversidade enquanto transitaram pelo domicílio corporal. Ou seja, vão se encontrar os criminosos, os assassinos, aqueles ladrões. Então, eles têm habilidades e permissividade em comum. Usaram astúcia, perversidade, mataram várias pessoas para poder tomar o dinheiro, ou por vingança, ou seja o que for. Esses sentimentos que eles estão ligados, isso forma uma rede, né? Então, embetados uns, que já estão completamente desequilibrados, enfurecidos outros, com ódio profundo, constituem estranha e inditosa multidão, que se movimenta sem direção. Estão tão desequilibrados que não, a gente até vê isso em uma colocação lá, vamos dizer, artística lá, colocou no nosso lar aqueles espíritos andando por aquele lugar, parecia lá, né, os pântanos. Então, sem direção, anda para lá e para cá, realmente. E isso existe. A gente pensa que não, mas existe. Os livros do André Luiz trazem também para a gente, e o Miranda traz também alguns livros, vai mostrar para a gente. Padecendo, esses irmãos estão padecendo indescritíveis horrores ou produzindo deploráveis dores em si mesmos, como no próximo, porque também eles já se vinculam ou se imantam nas pessoas, né, que estão obsediando, conforme as afinidades existentes que os fixam reciprocamente em vigorosas sintonias obsidentes. Então, essa obsessão ela é essa sintonia. Tá? Existe a afinidade existe entre os dois. Então, ele não é nem estou muito gostando de vai, eles se vinculam em manta, da forma que a gente já estudou também aqui, forma uma amarrada, uma paratose tão profunda que tem momentos, alguns obsessores, quando são retirados do encarnado, o encarnado, inclusive, chega a ser fatal. A gente lembra do exemplo do filho do Dr. Bezerra de Menezes, que morreu depois que eles fizeram, que teve que desencarnou depois que eles fizeram essa obsessão. Controlaram lá o obsessor, ele foi embora, mas ele avisou: ele vai morrer, porque nós estamos ligados profundamente. Então, agora o Miranda continua falando do conceito teológico sobre o inferno, extraindo dele o caráter de eternidade que não possui. Ele é pálido, empalidece
tendo em vista esses múltiplos submundos que se multiplicam terrificantes, quer na Terra, em locais específicos, quer em torno do homem. Então, é aquela história que eu já falei várias vezes, parece filme de terror. E é. Só que não é o filme. Existem áreas e mais áreas que, com certeza, quando o Dante fez aquele inferno lá, né? Inferno de Dante, ele mostrou aquelas fotos, ele teve lá visitando esses locais para trazer aquela obra-prima dele, porque aqueles locais não com esse caráter de eternidade, que a pessoa vai para o inferno e nunca mais sai. Isso não existe. Mas existem locais iguaizinhos. Porque o que é? A própria mente produz. Porque a pessoa já passa aqui na encarnação. Aí falam de inferno, de demônio, de tudo. Ela já leva, carrega isso e conhecimento na cabeça. Chega lá, ela vai falar, eu mereci nada, eu estou condenado, vou para o inferno. E aí forma aquela vibração onde ele se liga com aquelas mesmos espíritos com o mesmo pensamento. E forma aquelas cidades. Só que aí ele vai contar aqui, né? Sobre essas sociedades espirituais, que são específicas dessas cidades sombrias, né? Ela raramente existe a piedade e a esperança. Graças a esses inconcebíveis conluios da desdita que subjugam os ali recolhidos. E todo mundo está ligado com a mesma infelicidade ali. Cujos chefes draconianos, que vêm de dragões, e ele vai falar aqui, mas quem fala de dragão primeiro é André Luiz, não sei se é no segundo livro, sei que eu nem trouxe nada de André Luiz aqui, não trouxe até um pedacinho de um livro dele, mas ele vai falar lá no livro dos dragões, que são esses chefes draconianos que se arrogam direitos de justiçar. Eles são justiceiros. Ele fala, não teve justiça na Terra, você matou, e aí saiu tranquilo, mas aqui agora você vai pagar e nós vamos fazer isso, isso, isso. Então, eles perseguem não apenas os que lhe facultam o assédio após a desencarnação, como também os homens que lhes experimentam a influência por natural processo de vinculação moral e psíquica. E todo aquele encarnado que está nessa sintonia também de fazer o mal, de se dar bem, de roubar, né? Criminoso, fazer os negocinhos que são escusos, todos esses podem ser influenciados por esses mesmos chefes. Então, ele continua falando, sucede que a vida humana, assinalada pelo desequilíbrio na superfície do mundo, reflete só palidamente as realidades que promanam das esferas espirituais inferiores, por serem nestas que surgem os fatores reais modeladores daqueles insucessos. Então, tudo que acontece aqui está refletindo palidamente que lá o negócio é pior ainda. Essas realidades promanam dessas esferas espirituais inferiores, lá que eles bolam tudo. A gente já lembra que no primeiro livro a gente viu que eles estavam organizando tudo. Olha, você então vai subir, você vai obsediar assim, assim, vai fazer influência assim, assim, pela hipnose, e eles aprendem lá e continuam, tá? E aí ele fala que é só esse desequilíbrio na superfície da Terra, ele está refletindo o que acontece. Quem é? Nossos irmãos que foram para o outro lado e estão lá programando tudo, só que eles esquecem que existe uma força maior, né? Vamos ver o que é dragões, então, no livro Libertação. André Luiz foi falar, acho que a primeira vez que ele cita os dragões foi no livro Libertação. E aí, o Gregório, que era o chefe uma das trevas lá, ele era o chefe das trevas. Ele vai falar, quer dizer, ele foi citado por Gregório, ele fala. E aí explica-se que dragões são espíritos caídos no mal, desde eras primevas da criação planetária. Então, coloca que são espíritos muito antigos e que operam em zonas inferiores da vida, personificando líderes de rebelião, ódio, vaidade e egoísmo. Não são, todavia, demônios eternos, porque individualmente se transformam para o bem, no curso dos séculos, qual acontece aos próprios homens. Então, nós vamos lembrar aqui, vou lembrar vocês do Teofrasto, que eu vou colocar também, aquele que era chefe também daquelas trevas lá do primeiro livro, do Bastidores da Obsessão, e ele estava desde 1400, 1500. Falou, não vou reencarnar e pronto, né? Nem pensava nisso, estava ali na vida dele, fazendo maldade, e ele depois se transformou. Então, transforma individualmente. Um por um vai sendo atingido. No caso dele, foi a mulher que ele amava. Tem uns que é a mãe que chama. Esse Gúbio é a mãe. Porque no espírito, no livro, ele vai falar, ele vai
falar até para o André Luiz, é para o Gúbio, né? O Gúbio é o instrutor do André Luiz, vai falar assim, ó, no, minha mãe está longe, está séculos, estamos séculos de distância. Ela atende o cordeiro e eu atendo aqui ó, não, é que ela não vai falar. Ela atende o cordeiro e eu atendo os dragões. Tá. O papel dos dragões. O instrutor Gúbio está conversando com ele, porque o Gúbio usou da seguinte estratégia. Ele foi conversando com o Gregório, tipo, estou aqui para entender. Não foi lá para querer doutrinar ninguém. Ele começou a conversar. Na verdade, eu não lembro se ele começou dizendo a verdade, que eles eram espíritos de luz, porque eles baixaram a sua vibração, mas ele foi com o intuito de dizer que queria aprender, tá? Mas o Gregório, que não era bobo, sabia que eles não eram da turma da vibração deles, mas do mesmo jeito ele também estava gostando de se gabar, né? Que ele era o chefão. Então o Gúbio vai falar assim: você quer uma ordem absoluta na criação. E não ignoro que cada espírito é um mundo diferente, que cada consciência tem sua rota. Aí, quando ele fala isso, que eles estavam conversando, o Gregório ficou imaginando que ele queria fazer uma crítica aos dragões, porque ele tinha acabado de falar aquela história lá em cima, né? Que os dragões eram os espíritos que eles obedeciam, eles estavam ligados aos dragões. Aí o Gregório vem colérico, né? E fala: sem eles, que seria da conservação da Terra? Sem os dragões, né? Como poderia operar o amor que salva sem a justiça que corrige? Então, é o pensamento dele. A justiça que eles faziam era para salvar. Eles são justiceiros. Não existe alguns grupos até de encarnado que fazem essa história, né? Vamos justiçar as pessoas que estão roubando, não sei o quê, e vai acabar fazendo um monte de crime, coitados, que não estão entendendo. Aí ele continua falando, Gregório: os grandes juízes são temidos e condenados. Entretanto, suportam os resíduos humanos, convivem com as nojentas chagas do planeta, lidam com os crimes do mundo, convertem-se em carcereiros dos perversos e dos vis. Em seguida, querendo justificar os seus próprios atos, que ele continuaria e continuar fazendo maldade, ele afirmou, irritadiço: os filhos do Cordeiro poderão ajudar e resgatar a muitos. No entanto, milhões de criaturas, como sucede a mim mesmo, não pedem auxílio nem liberação. Igual a ele, tem um monte que não quer saber, querem continuar vivendo daquele jeito, sabe? Vivendo lá daquela maneira que eles vivem. E lembra que o Teofasto vinha do trono, sendo carregado nos ombros, e tudo aquela encenação, e ele era o rei daquele lugar. É a mesma coisa esse caso aqui também. Eles também entram, todos chamando a atenção. E aí o Gregório continua: afirma-se que não passamos de transviados morais. Seremos então criminosos, vigiando-nos uns aos outros. E, em sequência, ele falou que a terra lhes pertencia, porque dentro dela imperava a animalidade, oferecendo-lhes o clima ideal. Ou seja, a maioria dos encarnados estão com a animalidade muito mais alta do que a própria humanidade, e que dirá a parte da espiritual. Então, ele fala que a terra pertence a eles, porque eles estão comandando. Bom, isso aí tem 50 anos e ele também, no final do livro, ele vai e modifica. Mas, e aí, de um em um, né? De grão em grão, a galinha enche o papo, de um em um, estão se modificando aí. Explicou o Gregório que eles tinham servidores em todas as direções e que a eles se subordinavam todos os homens e mulheres afastados da evolução regular, os quais se contam por milhões, encarnados. Ele tem servidor em tudo quanto é lugar. Tem encarnados que servem, são subordinados a eles, continuam na mesma dinâmica, porque tem gente que fala, a gente fala que vai encarnar, seguindo aqueles irmãos que eles vieram de lá, e eles encarnam para continuar fazendo mal. Pensam eles que isso não existe, né? Ninguém encarna para fazer o mal. Mas eles pensam que eles vieram. E aí, com o tempo, vão sendo colocadas situações na vida deles, os benfeitores vão articulando e eles vão se modificando, né? Aí, geralmente, conseguem, grande maioria, e quando está bem, quer mesmo se transformar, eles acabam recebendo uma boa ajuda e se modificam. E ele continua, para terminar, ele continua: como os tribunais da terra são insuficientes para a identificação de todos os delitos que se processam entre as criaturas, eles, os que trabalhavam lá, os dragões, eles eram os olhos da sombra para os quais os menores dramas ocultos não passam despercebidos. Então a gente fala: mas ninguém está vendo, ninguém está olhando. Isso aí é que a gente pensa, porque todos os menores dramas ocultos, tem sempre alguém para te olhar.
Nem que seja o seu mentor para ficar triste que você está fazendo besteira. Mas tem muita gente que entra na sintonia, porque você está na sintonia que eles estão gostando. E aí vão começar a imantar em você, né? E para lembrar do livro dos Bastidores da Obsessão, a gente já estudou, o Teofrastos, ele é o chefe da Casa da Justiça. E aí uma informação que ele traz impressionante que ele fazia parte do grupo dos 12 mentes dominadoras. Não fala que é no mundo, é no Brasil, eu acredito que até seja só no Brasil. Os outros países têm mais outros grupos. Mas que eles se encontram, esses 12, submetidos a uma equipe de 10 magistrados que habitam regiões infernais, onde os mínimos desvios da justiça recebem longas punições. Aí ele continua falando: na aplicação do nosso código, selecionamos criminosos que alcançam de nossas mãos as primeiras correções, após os que são conduzidos para os presídios próprios nas furnas da cidade da flagelação, que é outra cidade. Então, assim, eles chegam lá, os criminosos, eles vão lá, colocam eles presos, presídio, aí eles ficam dementados, desequilibrados, e eles usam eles como escravos. E eles vêm, inclusive, para manter processos de obsessão. O livro Libertação coloca ali uma menina que está obsediada, tem 60 ovoides junto dela, fora os irmãos que estão junto também, produzindo aquela energia. Não sei como é que a mulher estava aguentando toda aquela energia negativa, e eles estão juntos. São desses irmãos que eles pegam aqui, essa turma dessas regiões infernais, chamada até de regiões infernais. E o doutor Tel fala assim, ele era chamado doutor Tel, né? Ele fala: ligamos-nos, eles, as 12 mentes, com os 10 magistrados, por um processo mental especializado. E frequentemente somos convidados, por nossa vez, à prestação de conta. Então, os 12 têm que prestar conta para os 10, em minudentes relatórios verbais, que são fiscalizados por técnicos competentes e aparelhos sensíveis. Então, isso aqui, para a gente lembrar que ele estava já estava conversando já com os espíritos, os benfeitores, falando que ele não estava, como é que ele ia se sair, né, dessa, que já estava ficando afetado com a situação, querendo realmente se desligar. Mas ele falou: mas eu não vou ter como, porque eu faço parte dessas mentes, essas 12, né? E eu só tenho que fazer o relatório, e eu sou fiscalizado por técnico, aparelhos, mas aí acaba resolvendo tudo, e graças a Deus ele consegue se juntar lá se melhorar e vai ser filho, né, da mulher que ele amava depois no final do livro. Estou dando spoiler aqui, mas esse estudo já passou. Quem quiser, vai lá e entra no nosso canal e assiste o estudo inteiro. Então, voltando ao texto do Miranda, que nós estamos na segunda introdução, ele fala que, dessa forma, nesses labirintos de pesadelos e horror, programam-se incontáveis desgraças. É o que eu falei, é tudo programado. Se não é com a turma do bem, também é com a turma do mal. Se programa desgraça, olha, você vai matar, vai envenenar fulano, vai causar esse mal. Individuais ou coletivas. Pegam coletivamente, às vezes uma família inteira, às vezes uma cidade, eles conseguem fazer isso. E estouram violentas, e essas desgraças estouram violentas entre os encarnados, né, que ele chama de ambulantes das formas físicas. Apesar disso, né, então vamos ver o lado bom agora. O vigilante amor de nosso Pai, compadecido, procede periodicamente a expurgos lenificadores, emigrações em grupo, encaminhando legiões desses desditosos coletivamente à experiência reencarnacionista, com vistas à melhoria deles e à diminuição da psicosfera, que os envenena e degenera, perturbando, de certo modo, a economia moral da Terra. Então, esses expurgos e essas emigrações é o que a gente já sabe que está acontecendo mais ainda agora nesses últimos anos, que são esses irmãos que estão sendo encaminhados para reencarnar. Aonde? No outro planeta que está na fase de mundo primitivo. Assim, eles saindo daqui, diminui essa energia ruim onde eles estavam, né? Que a gente sabe, no livro do Rumo do Mundo de Regeneração, a gente sabe que a Terra está sendo toda limpa, inclusive eles recortam pedaços do submundo e levam a cidade, pedacinhos da cidade inteira com as pessoas. Então eles estão indo, achando que eles estão indo, não estão nem vendo que eles já estão passando para outro planeta, no outro mundo que está na época de primitivo, lá da época que eles comentam que são épocas das cavernas, daquela época que
vão ter que passar, porque eles estão ligados nessa energia, né? A energia primitiva, energia de toda aquela época que um tinha que matar o outro para comer, tinha que tomar as coisas do outro. Eles viviam naquela, né, época do início da evolução. Não vão, não é retrogradar a experiência do espírito, não existe. Inclusive, quando aqueles que a gente sabe que os vieram de capela, né? E foi nessa acontecendo exatamente isso. Eles começaram a não querer seguir para a evolução e não queriam se tornar espíritos melhores, eles vieram para a Terra. E foi aí que a gente tem. Não tem ninguém que consegue explicar a época, né, do Egito, com aquelas pirâmides maravilhosas, toda aquela evolução que teve naquela época, com todos os que vieram de capela, com vários, né, vários locais. A gente já falou também em outros estudos, isso aí existem vários vídeos que colocam isso, e a gente sabe que foi disso aí. Foi um expurgo, uma imigração em grupo, veio de lá, foi uma imigração, veio para cá, né? E agora também nós estamos nessa fase que o pessoal que não quer, não tem problema, continua sua experiência, o jeito que você gosta, a sintonia que você gosta, mas aí no lugar, sai daqui tirando a psicosfera, porque não é para poder mandar embora nossos irmãos, eles estão nessa sintonia, então aqui vai estar começando, estão limpando da maneira que possa ficar uma psicosfera evoluída, então daí melhorar a economia moral da Terra. Miranda continua falando que frequentemente, em nome desse amor, caravanas de abnegados enfermeiros espirituais, missionários da caridade, condensam suas energias sutis, ou seja, tornam-se visíveis aos outros espíritos que estão em baixa vibração mental, e vão até esses locais de alucinação e crime, usando a misericórdia e a solidariedade, com que sensibilizam os mais feridos e agoniados, ajudando-os a se renovar interiormente, propiciando-lhes a modificação vibratória, com que se deslocam mentalmente dos martírios que os supliciam e, sob a cariciosa vitalização da prece, como da afetividade em redespertamento, permitem-se recolhê-los e encaminhá-los a ninhos de repouso e campos de refazimento, onde se armam de forças para os cometimentos futuros. E aqui eu quero lembrar vocês daquelas redes, lembram que a Rainha Isabel, né? A Rainha Isabel, Santa Isabel, né? E tem outros também, que eles, com vários momentos que a gente ficou sabendo nos outros livros, na época do livro da transição, e eles vão jogando aquela rede. Então, aqui ele está falando desses espíritos se tornam visíveis, condensam, que são espíritos que já nem tem mais tanta luz que não aparece, mas eles condensam e vão andando, vai ela andando, e aí o Miranda contava que formava aquela linha de luz e vai jogando aquela rede onde se agarram os espíritos, e aqueles que não estão com verdadeira vontade de se melhorar, eles seguravam na rede, a rede desmancha na mão dele. E só são coletados aqueles que já estão realmente já querendo sair dali, eles querendo modificar a parte vibratória deles, e nesse caso eles vão recolhidos e vão ser encaminhados para locais de auxílio, de repouso, refazimento, para modificar. E o que é o cometimento futuro? Outra reencarnação, né? Abençoados por esses, né? Abençoados por verdadeiros indultos divinos que lhes facultam o pagamento das pesadas dívidas em clima menos denso de angústia, porque aí eles vão para um local, vão começar a entender, vão começar a aprender, né, estudar, entender porque passaram aquele, na verdade, como é que eles têm que fazer. Eles são recambiados logo que possível à carne, esse bendito escafandro para a atmosfera terrestre, nossa escola de redenção. Guardando, porém, com a retaguarda, esses irmãos que estão ali já há muito tempo, lá naquela cidade, né? Aquela energia, eles guardam com a retaguarda de onde procedem uns vínculos de dor, e aspirando as forças psíquicas com que se sustentaram longamente, ou seja, eles têm aquilo muito marcado no perispírito. Tá? Esses irmãos trazem para os círculos carnais os sinais dos erros, os estigmas de que necessitam liberar-se, bem como as fixações da demência em que se escondem dos sicários, ou no caso, quando tem essas deficiências que eles vêm por mental e tudo, eles estão se escondendo também, porque aí o espírito, o que acontece? Ele não está com uma sintonia, porque ele está com uma deficiência mental, seja lá o que for, e ele, aquele obsessor, aquela pessoa que odeia ele, que ele desafeta, ele não encontra fácil. Estão escondidos num corpo que está todo sem sintonia, então ele não consegue. Quando a pessoa está
bem, né? Vamos dizer, entre aspas, ela está lá pensando, eu vou me dar bem, né? Eu vou fazer um negocinho aqui, um desfalque aqui, ou eu vou fazer um crimezinho ali. Então, ela já irradia aquela energia e pronto. O desafeto localiza rapidinho. Aqui ele fala que essa demência, onde eles se escondem dos sicários, ou as matrizes para oportunas realizações. Então, eles também trazem aquilo que está se melhorando nele para melhores realizações. Eles trazem aí, vamos dizer que aquele consórcio obsessivo, vamos do que? Processo. Guardando, porém, retardada. Esses irmãos trazem do que necessita libertar-se. Em consórcio, aí vão formar em consórcio obsessivo com que se erguerão da desgraça. E aí, nesse caso, eles encaram, mas acabam trazendo os desafetos. Então, acaba tendo obsessão, com certeza. Mas eles vão se erguer da desgraça e podem alçar a felicidade. Também os antigos asséculos. Então, ao mesmo tempo que eles estão se erguendo, eles vão melhorando aquele que era o desafeto. Lembra o caso do Divaldo, que ele, por anos e anos e anos, aquele tal que eles chamavam máscara de ferro, aquele espírito que tinha ódio dele, passou a vida inteira e ele foi mostrando para o Máscara de Ferro que ele era outra pessoa, que agora ele fazia o bem. E aí ele acabou o quê? Contribuindo para que o próprio espírito depois reencarnasse e ele vai passar a sequência e vai continuar a evolução dele. Ele, no caso, que esses antigos asséculos foram vítimas, ora travestidos em algozes e penitentes. Então, no momento, eles estão os obsessores, são algozes, mas, ao mesmo tempo, se você se modificar, quando você vem com uma atriz para oportunas realizações, ou seja, você já está tentando, lá no plano hospital já foi, já estudou, já se esforçou, você vai trazer isso aí, pelo menos, com um pouquinho de você, persistência sua, você começa a se melhorar e também o próprio obsessor vai vendo você está melhorando. Na tecelagem, trama dos destinos humanos, que é a trama, né? Tecelagem, é o tema dos destinos, o nome do livro. Destinos humanos, os fios que atam as malhas das redes dos compromissos procedem sempre das vidas transatas. A gente lembrar que essas tramas que acontecem na nossa existência sempre vêm de vidas transatas. Nenhum acaso existe regendo ocorrências. Você fala, por acaso encontrei fulano. Não foi por acaso, não. Você já estava com aquela... Às vezes, assim, alguém que, né, já articulou aquele encontro, mas você mesmo, às vezes, está numa sintonia que você acaba encontrando aquela pessoa porque também estava pensando em você e você tinha que acabar se encontrando justamente pela... Como a gente fala assim, não só sintonia, é no caso, é pessoa na mesma vibração, né? Tem um outro termo, depois eu lembro. Então, assim, não existe acaso. Nenhuma força fortuita aparece acolhendo a esmo. Os atos geram efeitos que rumam na direção de opções ao alcance das circunstâncias para a eclosão da lei divina. Então, sempre está dentro da lei divina. A lei é essa, semeou, vai colher. O ato vai ter, a ação vai gerar uma reação, que é um efeito, né? Uma causa, uma consequência, um efeito. Tudo que a gente cria, seja pensamento, seja fala, seja ação que você faça, você vai estar criando que você está semeando sempre, e depois você vai colher. Em toda obsessão simples ou subjugadora, a trama dos destinos se situa no passado espiritual dos litigantes em forma de fatores causais. A causa está sempre lá na outra existência. Forrar-se de amor e conhecimento, que o que ele quer dizer aqui? As duas asas da evolução, que é a instrução, né, que é a parte do conhecimento, e o amor, que é a parte moral que a gente fala. São as duas asas que o Emmanuel coloca, né? A fim de ajudar você se forrar de amor e conhecimento, a fim de ajudar com competência, porque aí nós estamos capacitados, nós estamos lá, estamos estudando aqui, estamos cheios de conhecimento, né? Cheio de conhecimento sobre esses livrinhos aqui. Só que e o amor? Nós estamos lá exercitando nosso amor na hora que a gente vai se ver em situações que está ali para a gente provar que a gente realmente, eu estou estudando e o que eu estou estudando eu estou absorvendo. Não é bem assim, né? A gente sabe, a gente tropeça toda hora. Mas a gente tem que ter esses dois a fim de ajudar com competência. Essa deve ser a atitude de quem se candidata a esse Ministério de Terapia Providencial. E aí ele quer dizer, no caso também, para ajudar no centro espírita a terapia, né? E agora ele vai falar, no finalzinho agora, que essa história apresenta uma trama sui generis. Nela, a elevação de Artemis, a mão abnegada que troca uma instância feliz para ajudar os antigos afetos ilhados no desespero, é lição de que não somente os débitos impelem a reencarnação, mas também
Foi, caiu aqui, né? Deixa eu colocar de novo lá. Voltar aqui no. Não sei onde parou, mas eu vou botar aqui. Que ele fala que essa história é a história da Artemis, né? E ela trocou essa. Ela não precisava nem mais reencarnar, estava numa instância feliz. E aí vai dar para a gente a lição de que não somente os débitos impelem a reencarnação, mas também o amor intercessório, que se faz luz nas trevas em que se debatem os adversos. Então a gente pensa, tem que reencarnar para poder reparar meus débitos. Também vai a pessoa que vem com a missão. Ela também tem um livro do aquele que tem Alcione, né? Também vem para ajudar aquele amor da vida dela no final do livro Renúncia, é a mesma coisa. Então, esse livro aqui vai mostrar também uma pessoa que vai escolher o reencarnar para ajudar. Mas é aquilo que avisa lá no livro Renúncia, eles avisam para o Alcino, o instrutor, lá, o benfeitor. Você tem certeza que você quer reencarnar? Olha que lá, né? Você encarnado, você vai ter um monte, ela passa por coisas terríveis. E a mesma coisa aqui com a Artemis, ela vai passar por várias situações onde ela vai ajudando, porque você está lidando com pessoas que estão nessa sintonia, né? Aí vai ter que lidar com isso para ajudar, esse amor intercessório. E aí, renunciando por longos anos à felicidade, a sua ventura, ou seja, o seu sucesso, seriam os difíceis sorrisos daqueles aos quais doou toda uma longa existência. Obsessões perniciosas, enfermidades lancinantes, dores morais superlativas não a abateram, fazendo com que mais se lhe desatassem as fibras do amor superior que embutia no espírito de escola. Ela tinha aquilo dentro dela, mas só que no começo ela já não vai entendendo, não consegue, porque na verdade ela não tinha uma mediunidade extensiva de ver os espíritos nem nada. Ela vai ter uma sensibilidade aumentada, mas ela está ali com um amor profundo, nem sabe que tem, né? Embutido, e ela vai, quanto mais fazia, mais ela desatava essas fibras do amor, a fim de ajudar na redenção difícil e vitoriosa do clã a quem se entregou. A vitória do amor é semelhante à vida, incontestável. Não havendo morte, o triunfo do amor equivale à glória da verdade, em que se apoia como manifestação da divina paternidade. Então, nós vamos ter que ficar aqui hoje, porque por tantas coisas que a gente acrescentou, vamos deixar o capítulo 1 para a próxima terça-feira. Então, vamos lá, os comentários sobre essa segunda introdução que o Miranda dá aqui. Quem tem alguma dúvida? As cidades da justiça, as cidades inferiores, a gente viu bastante no primeiro livro, mostrava lá aquelas sessões no anfiteatro do Dr. Telner, aquelas coisas que aconteceram lá que a gente fala, parece filme, gente, parece aqueles filmes de super-herói, e tem o vilão, e o vilão tem os seus assecas ali, fazendo, obedecendo tudo que o vilão maior, né, o chefão, manda. E eles, com certeza, gente, essas coisas todas foram inspiradas. Essas pessoas que escrevem isso, elas são inspiradas ou vão nessas áreas, nesses locais, e voltam com isso tudo na cabeça e escrevem, porque é muito, muito, assim, é uma cópia do que o Miranda conta, o próprio André Luiz, dessas cidades que existem, essas pessoas fazendo essas coisas. É tudo. E só não tem os super-heróis, mas tem os benfeitores que vão agir como se fossem super-heróis. E nós já vimos casos aqui de só um olhar, só uma oração já abria, já irradiava aquela luz e já muda a ambiência local. Mas, com certeza, são inspirações, porque eles traduzem diretamente o que acontece. E é o que ele fala, é pálido ainda, tá? A gente sabe que existem coisas mais profundas. Nesse texto aqui, eu acho que a gente já falou tudo que podia, né? Enzo, essa questão dos dragões tem a ver com a licantropia também? Não, aí não tem a ver. Aí dragões é como que tal, que até eu não sei onde eu li, agora você falou, depois eu vou até. Porque assim, o espírito tem formato de Não, então, dragão, hein? eu acho que de algum lugar, agora eu vou falar, eu acho assim, porque eu não tenho certeza de onde eu vi, tá? Eu vi alguma coisa, porque como eles querem mostrar que eles querem fazer terror nas pessoas, várias histórias contam isso, eles se mostram do jeito que vai aterrorizar os outros espíritos.
Você lembra que o Dr. Theo ele era um homem, ele era enorme, com os olhos vermelhos. Tem um outro livro, não me lembro qual, que ele, a forma daquele espírito parece igual o demônio que o pessoal pinta, né? Aquilo tudo com chifre, o Dr. Theo não tinha, mas tem um outro que faz que ele tem chifre, tem a cabeça enorme, tem quase 3 metros. Então, eles se mostram, lógico, para a parte plástica do perispírito, né? Eles formam o que eles querem. Então, eles querem assustar. E aí eles botam do jeito que querem. Com o caso dos dragões, algum local eu já vi, aí também aqueles livros são meio polêmicos, o livro do. Que fala lá do. O próprio livro tem os. Esse tem livro dos dragões, né? Então, tem o livro dos dragões? Acho que tem. Tem o Então, Dragões, né? aí, como eu Aham. li, também ele coloca isso, que eles têm essa aparência meio reptiliana, porque eles querem assustar, eles que fazem, entendeu? Então se mostram assim. Mas como esse autor aí ele é meio contestável, a gente não sabe, não pode garantir. Mas por que chamaria de dragões, né? Porque deve ter esse tipo, portanto, que é coisa que vocês tivessem eras primevas no início do planeta, né? Então se mostra como seres que dominam tudo, com certeza uma aparência mais reptiliana, aquela fase inicial do próprio ser humano, né? Que a gente passa nessa fase. E eles colocam aqui, só que poucos, no livro desse. Oh, meu Deus, qual é o nome do homem? Tem aqui, está até aí, aqui na minha prateleira. Esse autor que escreve aí, que psicografou esse livro, dos dragões, ele mostra um monte de coisa lá. E Robson Pinheiro. isso, Otávio, Robson Pinheiro. O Robson Pinheiro tem vários livros, né? Também são bem polêmicos, mas ele fala, e aí ele não fala nada demais, porque o André Luiz, em 1940 e pouco, apesar que Libertação já é o quinto livro, então ele deve ser lá para 1950, já falou que tinha dragões. Ou seja, os dragões, como ele fala, eram as primeiras, eles já existem desde antes de existir espiritismo de tudo. Eles existem. E acontece o seguinte: são espíritos que estão ali, presos no mal. Aí eles não vão reencarnar, tudo bem. Tá igual o doutor Ted já tinha 500, né? Eu tinha sido queimado na fogueira em 1400, né? Entre 1400 e 1500, não lembro mais. Olha quantos anos ele ficou ali, só fazendo maldade. Aí, quanto mais faz, mais você destrói teu espírito. Tanto que ele falou que ele sabia, porque eles são inteligentes, uma inteligência usada para o mal, e eles se informam. Tem várias palestras, até da própria Sueli Caldas Huber, de outros, né, palestrantes mais antigos, tudo. Eles falam, eles sabem o evangelho todo de cor. Por isso que eles ficam até vigiando, que está vendo? Fala lá o evangelho, essa parte aqui, e está fazendo tudo ao contrário. Eles estudam o Contrário. evangelho para conversar com especialmente os espíritas, que gostam de se gabar, que estão fazendo o evangelho, que estão praticando, né? Eles têm essa Você conversa. você vê no caso do Teofrastos, né? Ele se achava um justiceiro. Não, estou fazendo justiça, né? No fundo, De mas certa forma, ele falou que estava, né? mas ele falou, eu sei as consequências. Você- No fundo, ele sabia que tinha essa lei. Porque os espíritos, você vê que naquele livro também tem um lá que fala, eu não entendi como é que foi parar lá, não sei o quê. Aí depois eu aprendi que tinha reencarnação. Aos pouquinhos eles vão aprendendo. Quando sai, você é perturbado, né? De passamento, ele é passamento para todos. Nós também vamos ficar com aquela perturbação depois de sair do corpo, mas quanto mais você tiver o conhecimento, tiver boas ações, o espírito mais ou menos não estou cheio de tantas crateras, você consegue ir se acertando equilíbrio de acordo com o seu merecimento, fica lá um tempo dormindo, por aí vai, e depois você vai e consegue lembrar das coisas. Mas esses que estão tão desequilibrados e ainda estão achando, às vezes, está até encarnado, eles vão, de novo, vão tendo que, aos poucos, se acertando. Então, eles não estão aí, vão demorar a aprender algumas coisas, mas aprendem, né? Aprender coisa ruim, aprende rápido. E, de qualquer maneira, todo esse conhecimento eles utilizam. Todos esses espíritos que são aquela turma dos 12, então dos 10, e por aí vai. Existem essas falanges, né? Por isso que Jesus, naquela época também, quando pergunta lá para a pessoa que está. Fala lá com aquele obsidiado, que pergunta para o espírito qual o nome dele, ele fala: meu nome é Legião, porque somos muitos. Porque muitos, junta um monte, pega uma pessoa, junta um monte dessa turma aí, da região inferior, dessa cidade da flagelação, cidade de justiceiro, tem vários nomes, cada um vai botar o nome que quiser, junta um monte e amando geralmente de um chefão,
que está ali. Lembra que teve um que foi reclamar com ele, e aí eles são justiceiros, ele tinha que justiçar o caso daquele cara que vai estar obsediando o garoto desde os 10 anos, que aquele para mim foi o caso mais impressionante de todos os livros do Miranda, aquela situação que é uma criança que foi desde cedo obsidiado, e no final ele consegue levar, porque estava o rapaz na mesma sintonia, consegue levar ele lá, e o Dr. Tel, né, vai inserir um chip, que nós só vamos ver essa história terminar, que o Dr. Bezerra vai retirar o chip no livro mais à frente, aí, que eu não lembro mais qual é. Mas, de qualquer maneira, isso tudo porque o cara foi lá reclamar. E qual foi a maior surpresa do Dr. Tel? Quando ele descobriu que um daqueles que foi reclamar da pessoa, a pessoa era a mulher que ele amava. E quando ele descobre que a mulher que ele amava estava lá sofrendo horrores, e ele que ensinou aquele cara a fazer aquilo, aí ainda ficou mais triste ainda. Lembra? Vocês, quem não viu o estudo, volta lá que esse livro é fantástico. O primeiro livro foi um livro realmente dá uma sacudida na gente. Quem mais? Vamos falar aí o restinho agora. Poucos minutos. Sandra vai falar? Quer falar, não? Então, gente, vocês que estão aqui todos ouvindo, se vocês tiverem alguma dúvida e quiser depois também, né, na hora não pensou bem como é que colocaria, coloca para a gente lá, para mim no privado, que aí eu até pesquiso mais. Isso aí foi o que eu consegui trazer, porque as lives estavam meio no início, né? E eles nem fizeram o resumo, aí eu fiz o resumo e fui catando referência. Mas tem muita coisa que eu trouxe aqui do nosso lembrança dos nossos estudos, e com isso a gente vai ter que ficar só nas duas introduções hoje, terminar agora às 9 horas, porque o capítulo 1 a gente vai começar na próxima. Aí, conforme for, como o capítulo não está muito grande, a gente faz o 1 e o 2, tá bom? Esse livro é bem interessante, sei que vocês vão gostar, e nós vamos aprender bastante coisa juntos aqui, vamos repetir bastante. Então, vamos terminar. Ninguém vai falar mais nada, hoje vocês estão calados. Claudinha vai fazer a nossa oração final. Cláudia Salem. Ok, estou aqui já. Posso? Então, pode começar. Deus de infinita bondade, só temos que lhe agradecer por essa hora que passamos juntos, trocando conhecimentos, adquirindo outros conhecimentos. Que esses conhecimentos, Senhor, sejam incorporados ao nosso dia a dia, para que possamos fazer a nossa reforma íntima o mais breve possível, para podermos alcançar verdadeiramente o mundo de regeneração. Só temos que agradecer por mais uma oportunidade. Gratidão. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Isso aí, graças a Deus, a Jesus, Francisco de Paula, que é o benfeitor da casa que a gente trabalha, e foi muito bom estar aqui de novo, a gente começando um novo livro, né? E que a gente possa estar aqui terça-feira que vem novamente, seguindo nosso caminho de livro em livro, a gente vai seguindo aí. Um beijo bem grande, gente. Até terça-feira que vem. Obrigada. Beijo. Boa noite, tchau. Tchau, Boa beijinho, noite. tá? Boa noite. Até terça. Até Tchau. terça. Beijinho para todos.